Nossos cumprimentos aos telespectadores do TV Empresa. Este programa é uma promoção do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da FURB, do mestrado em Administração e Gestão Moderna de Negócios e do mestrado em Contabilidade e Controladoria. No programa de hoje, nós vamos falar com o professor Ari Redel, que é professor do Departamento de Contabilidade da Universidade Regional de Blumenau e é professor na área de Controladoria, com especialização em custos, que é um assunto muito interessante. Professor Ari, é um grande prazer recebê-lo no TV Empresa. Muito bem. Eu, em primeiro lugar, quero fazer meus cumprimentos aos telespectadores do TV Empresa. Foi com muita honra e alegria que eu recebi o convite de poder participar desse programa, que eu sei que é de bastante repercussão na região. E com isso eu estou muito feliz de estar aqui presente. Obrigado. Bom, o senhor participou agora, recentemente, em outubro, né, pela universidade, de um evento nacional. E agora você fez uma mudança na sua vida, passou mais da área empresarial para a área acadêmica, né? Poderias falar um pouquinho da tua vida docente, da tua formação e da tua vida também como executivo? Bem, eu comecei minhas atividades profissionais já há bastante tempo. O início da minha carreira foi na Tecelagem Maria Indaial, hoje uma empresa do grupo da Teca. Trabalhei na área de controle naquela época, posteriormente fui trabalhar na Metisa, em Timbó, vários anos também, e ultimamente eu estava trabalhando na companhia Hering também, desenvolvendo os trabalhos na área de controle. Mas quis o destino que nesse percurso eu me preparasse para desenvolver o trabalho, como estou desenvolvendo no momento, na área da acadêmica. Tanto assim que eu inicialmente fiz o curso de graduação em contábeis, posteriormente em administração, especialização também na área contábeis e finalmente concluí o curso de mestrado em Administração Moderna de Negócios da FURB. Nessa sua formação no mestrado em administração é que você começou então a parte de pesquisa, de publicação e participação em eventos, foi isso? Certo. Como estou praticamente o tempo integral me dedicando ao magistério, ao mundo acadêmico, eu me prontifiquei a desenvolver alguns trabalhos de pesquisa e vejo que até, por sinal, com bastante sucesso. Uhum. Bom, e sobre o Congresso Brasileiro de Custeio, FECAD, né? FECAP. 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 Foi realizado onde o Congresso? O Congresso foi realizado no dia 13 e 15, agora de outubro passado, em São Paulo, a FECAP, que é a Fundação Escola do Comércio Álvares Penteado, que foi a primeira escola brasileira do comércio e também a primeira escola que implantou contabilidade no Brasil. Esse ano, por sinal, ela completa 100 anos de existência. O primeiro curso de contabilidade foi nessa escola? Foi nessa escola. Primeiro curso de contabilidade. E nesse congresso, quais foram os principais temas abordados? Assim, os temas assim, que sobressaíram, novidades? Quais foram as principais novidades desse congresso? Bom, na realidade, o congresso iniciou, a abertura do congresso teve como palestrante o professor espanhol Carlos Malo, que falou que ele é o presidente do Instituto Internacional de Custos, e ele falou sobre o tema processo mundial de normalização contábil. Isso significa dizer que há uma tendência no mundo de que a contabilidade seja mais ou menos uniforme em todos os países. Hoje há uma pequena diferença em alguns critérios de contabilização nos Estados Unidos, Japão, Brasil. Então, foi uma palestra feita por professor Carlos Malo. Posteriormente, também o professor Hélio da Rocha falou sobre gestão estratégica de custo, também uma palestra. E o professor Leone, que tem vários livros sobre custo, também falou que custo perfeito, custo correto é uma utopia. E sobre a profissão, o professor também da Universidade de Unicinos, do Rio Grande do Sul, falou também sobre a profissão da controladoria.
E nesse congresso, que tiveram 225 apresentações, distribuídas em 18 áreas temáticas, nós tivemos vários assuntos interessantes, como, por exemplo, a contabilidade nas empresas ambientais, sistemas de custo ABC, Balanced Scorecard e etc. Então, o assunto foi bastante importante e também bastante atualizado. E nós tivemos a felicidade na escolha de 2 temas importantes, cujos autores são os professores Mariano Yoshitake, o professor Dieter Kabert, eu, Ari Redel, e Luciane Maria Redel. Nós tivemos 2 temas escolhidos para apresentar nesse 9º Congresso Brasileiro de Custo. Um dos temas escolhidos era o controle da gestão das empresas de confecção têxtil, e o outro tema escolhido foi a simulação de controle de gestão com a aplicação do BAV, que é o Balanced Valuing, que é o balanceamento do valor agregado. Foram 2 assuntos muito interessantes e que chamam muita atenção do pessoal que assistiu Bom, na contabilidade, na própria controladoria, né, nós temos vários sistemas de custo, várias teorias e também vários até métodos de aplicação. E claro que hoje, para as empresas, tanto o levantamento quanto a análise de custo é fundamental em função até da questão da estabilidade, né? Nós tivemos uma mudança, na verdade, no Brasil, né? Na época inflacionária, poucas empresas calculavam custos. Quer dizer, o empresário pegava e comprava por tanto, vendia por tanto, sobrava tanto e eu estou tendo lucro, não havia grande preocupação com o custo, né? Evidentemente, a inflação acobertava toda essa ineficiência em termos de custo. Com o advento da economia estável, né, que estamos nesse período desde 94 no Brasil, houve uma mudança significativa, principalmente na formação de preço. Ou seja, o preço é o do mercado, né? Então, parte-se pelo lado inverso. Quer dizer, antes eu calculava preço montando o meu custo, analisando, sabendo qual era o meu custo, mais a margem de lucro que eu queria, e botava o meu preço e o cliente que pagasse, né? Hoje é diferente, hoje o preço é de mercado e, nesse caso, se eu quero uma margem X, se eu quero tanto de lucro, evidentemente eu tenho que trabalhar não mais só em levantamento de custo, mas em análise de custo, né? Então mudou, e me parece que no Brasil, nos últimos tempos, a questão do custo, do estudo do custo e a preocupação empresarial nas empresas em relação do custo é muito grande. Você concorda com isso? Veja bem, o custo, eu entendo que é uma das peças fundamentais dentro da empresa. O problema não é apenas a aferição mecânica do custo, porque aí, aparentemente, é muito simples. O que as empresas precisam saber é a análise de custo, é avaliar os valores que ocorrem dentro do processo de produção e fazer uma integração entre o custo calculado no produto, porque esse custo calculado no produto é a base para que a empresa possa depois, como uma das finalidades do custo, formar o preço de venda. Porque nós sabemos que o que traz a receita para dentro da empresa é um determinado valor que você cobra do cliente. E esse valor deve cobrir, né, todos os custos e gerar lucro. A finalidade da empresa é lucro. E o custo está aí para maximizar o lucro. E há muitas interpretações erradas sobre como usar o custo. O custo é uma preocupação permanente. Eu acompanhei várias empresas e onde eu analisei que, por exemplo, havia uma defasagem entre o custo previsto para determinado resultado em relação aos dados da contabilidade. Também é verdade que o custo ele é medido dentro de um certo volume. O lucro da empresa está, na realidade, devemos considerar não só o custo, também, principalmente, o volume. Eu tenho que ter um volume X. Veja que uma empresa, por exemplo, que está usando pouco a sua capacidade instalada
e tem alto índice de endividamento com capital de terceiros, provavelmente ou certamente não vai haver uma possibilidade de conseguir lucro. Nós vemos atualmente, por exemplo, no Brasil... Até ela pode ter lucro, porque às vezes a empresa tem lucro, mas na verdade é que vem aquilo que você falou, que a análise de custo é importante porque a empresa poderia estar ganhando mais. Ganhando mais. Então, na verdade, pode não estar tendo prejuízo, pode estar tendo lucro, mas está deixando de ter um lucro maior por falta de análise de custo, é isso? É, porque hoje a maximizar o lucro é o objetivo de toda empresa. Ela tem que ter um lucro máximo. O acionista tem que, em vez de investir na poupança, ele vai investir na empresa, né? Então, nesse sentido, o custo é fundamental. Mas eu vejo, às vezes, empresas aí que as pessoas, em razão de um determinado custo, prejudicam o seu volume. Recentemente, um gerente de empresa havia dito que não poderia aumentar a produção porque havia uma multa sobre a demanda da energia contratada. Isso é um absurdo. O custo dessa energia é tão insignificante em relação ao volume de produção. Então, veja, tem esses absurdos. Como, por exemplo, também a gente assiste e vê nas empresas, por falta, às vezes, até de conhecimento, elas fazerem manutenção preventiva, quando, na realidade, a manutenção devia ser preditiva. Porque com a manutenção preventiva, além de paralisar a produção, que é a maior perda, o mecânico troca peças que, às vezes, não há necessidade. Isso implica, no estudo feito, em aumento entre pessoal e materiais usados, já que o item manutenção é significativo, um aumento de 40% a 50% nesse item de custo. Então, veja que o custo não é apenas uma aferição mecânica, a análise de custo é o que é mais importante. O que é manutenção preditiva? Manutenção preditiva, você, através de aparelhos, consegue identificar na máquina se ela está funcionando normalmente. Se a máquina pode trabalhar 1 ano sem ter problema nenhum. E, normalmente, as manutenções preventivas, periodicamente, paralisam a produção. E essa manutenção preditiva, através de aparelhos, você consegue identificar quando é que nem um automóvel. Se você está com um ruído diferente, vai verificar que talvez é um rolamento que está estragado e você troca. Senão, do contrário, você não há necessidade de fazer essa manutenção. Senão, você periodicamente estava fazendo manutenção do seu próprio automóvel e você sabe quanto ia gastar cada vez que você vai numa oficina para fazer essa manutenção. Ok. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida. FURB TV, a televisão da universidade. Sou mais feliz. Tenho muitos amigos e vivo sem correr atrás das horas. Sei que amanhã é um novo dia e que ainda tenho muito tempo pela frente. Sinto o sol batendo no meu rosto e o vento balançando meus cabelos. Brinco, faço descobertas e sonho com o meu futuro. Porque sou criança. Kili, veste a criança brincando. Você encontra nas melhores lojas. Top of Mind. Pelo 3º ano consecutivo, FURB. Mais uma vez no topo como a marca mais lembrada. Universidade Regional de Blumenau. Nosso conhecimento faz a diferença. Rovitex. Acompanhando seus melhores momentos. Cores que demonstram a emoção de cada conquista. Felicidade que reflete na maneira de vestir. Rovitex, vestindo a alegria de cada estação. Voltamos a conversar com o professor Ari Redel, que é professor do Departamento de Contabilidade da Universidade Regional de Blumenau. Professor Ari, qual foi especificamente o seu tema que causou grande repercussão nesse congresso? Bom, na realidade, o nosso tema era sobre o painel estratégico. O painel estratégico é
um instrumento, uma ferramenta de grande utilidade para as empresas, que pode ser usado em grandes, pequenas, médias empresas, submercados e serviços. O painel estratégico é uma ferramenta que você consegue simular, projetar, criar e fazer uma gestão estratégica dentro da empresa, onde um software consegue identificar todos esses parâmetros que você pretende realizar. Você, por exemplo, quer saber o EBITDA, o EVA, você quer saber a tua aplicação da tabela de preço, utilização da tua capacidade instalada, você quer ter conhecimento sobre os mix de produtos, que esse é um item muito importante. A margem de contribuição, não em números relativos e percentuais, mas a margem de contribuição por tempo, é um medidor de desempenho fantástico. Então, você utilizando esse BAV, que é o balancete de valor agregado, que foi o tema apresentado e que é um dos instrumentos que o professor Dieter Karber construiu com o Karber já há muito tempo. Mas esse trabalho vem sendo desenvolvido há muito tempo e, inclusive, tem reconhecimento internacional, né? É um trabalho que, inclusive, está patenteado nos Estados Unidos e também na Europa. E agora ele está começando a decolar, porque com a informática foi possível identificar e construir esse instrumento, que a grande vantagem dele é quando você, por exemplo, quer simular uma projeção, porque a situação desse mês não foi favorável e o orçamento projetado já há um tempo maior não atenda à realidade do momento, você consegue simular todas as atividades possíveis e imagináveis numa empresa, desde o uso de hora extra, ou utilização de capacidade instalada, ou diminuição de reprocesso, você consegue ter a resposta do novo resultado em tempo real. Isso é fantástico. Existem vários sistemas na informática, no mundo inteiro, SAP, DataSul e outras, aonde tem o que é operacional. Mas o estratégico é o único. Mesmo o Balancete Scorecard do Kaplan, que está difundido no mundo inteiro, quando se fala nas 4 perspectivas, olhando o cliente, olhando o mercado, olhando o recurso humano ou o lado financeiro, ele não possui um instrumento tão importante quanto esse que foi apresentado no Congresso. E sobre o ABC? Como é que funciona o custo ABC ou ABC, como alguns falam? Bom, o Kaplan, no começo de 90, se discutia muito sobre o ABC. Na realidade, eu posso garantir que eu pesquisei mais de 10 anos. Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi sobre uma pesquisa sobre o ABC feita em Santa Catarina, que hoje está sendo utilizada, inclusive, como material. O próprio professor o Tinoco falou aqui semana passada, como material no curso de mestrado para a Universidade de Santos e outras que estão usando como a minha pesquisa como instrumento de formação. Mas a sua pesquisa foi feita na utilização do ABC nas empresas de Santa Catarina? Nós fizemos uma pesquisa que foi tema apresentado ano passado lá em Campinas, no 25º ENAMPAD, quer dizer, Encontro Nacional de Administração, né, de curso de pós-graduação em administração, que é onde, num universo de 1.385 trabalhos, esse trabalho foi selecionado por ser considerado científico e inédito, e esse trabalho está sendo usado como fonte de pesquisa para os cursos que hoje estão sendo desenvolvidos no Brasil. Qual o resultado desse trabalho? Primeiro, antes dessa pergunta, quais são os fundamentos do custo do ABC? Bom, o ABC é o seguinte, na realidade o ABC não é sistema de custo, o ABC é um método de rateio. As empresas que utilizam, que é o correto, que eu vejo, porque a preocupação da empresa não é ratear o custo, mas o objetivo principal do Kaplan é fazer com que o ABC seja um novo método de rateio dos custos. Então, veja bem, os sistemas tradicionais, você apropria os custos da seguinte maneira. Primeiro, os custos são alocados, a primeira fase, na contabilidade, posteriormente ao produto. E aí, tanto é o custo direto como indireto. E o sistema ABC também tem essa colocação. Primeiro, coloca, em vez no centro de custo, nas atividades, depois ao produto. Então, a preocupação do IBC é um método diferente de ratear
os custos indiretos. Veja bem, o custo de uma empresa eu preciso ver, e eu classifico o custo de uma empresa em 4 módulos bem diferentes e distintos, e cada um tem a sua natureza específica. Por exemplo, as despesas variáveis, elas são proporcionais às vendas, e elas variam na proporção das vendas. Preciso separar esse grupo de despesa. O segundo grupo é a despesa dos custos diretos de produção, somente os custos diretos de produção. Esquece do rateio, esquece do IBC. Esses custos diretos são valorizados pela quantidade, o custo unitário vezes a quantidade. Tem a característica própria. Se eu aumentar a produção, também aumenta os custos. E tem o terceiro grande grupo, que são os custos estruturais, os custos fixos, onde a administração é feita por valores absolutos e não por rateio. Então, eu tenho que administrar esses valores pelos valores absolutos, independe do volume de produção e de vendas. E o quarto grupo seria as despesas financeiras, que aí é o total de empréstimo vezes a tua taxa financeira. Veja bem, o professor Sakurai, nesse congresso feito em Porto Alegre, ele havia dito que no Japão, 2/3 das empresas usa custo padrão e 1/3 usa custo direto. Então, nem em nenhuma hipótese usa no Japão o sistema de custo de absorção ou sistema de custo onde apropria também os custos diretos. Então, a preocupação do ABC ou do IBC, ou custo baseado em atividade, é fazer o rateio dos custos indiretos no produto. E as empresas, os custos diretos, e as empresas que usam o sistema de custo direto, não há necessidade, porque é muito mais interessante e é um sistema flexível. E como é que foi o resultado da pesquisa em Santa Catarina? As empresas usam, não usam? Como é que as empresas estão no tocante a custos? Bom, primeiro, a amostragem era grandes empresas, médias empresas, como é que foi? Bom, veja bem, eu fiz uma réplica da pesquisa feita no Brasil por professor Cury, que ele fez uma tese de doutorado. E essa pesquisa também foi realizada nos Estados Unidos, 2 nos Estados Unidos, uma pesquisa na Inglaterra e a outra pesquisa no Canadá. E no Brasil foi feita pelo professor Cury, na tese de doutorado dele em 96. Eu fiz a minha em 2000, nas 200 maiores empresas de Santa Catarina, selecionada pela Fiesc, com base no número de empregados. E eu tive a felicidade de receber, e fico muito grato às empresas que responderam o questionário, porque 81 empresas, e por coincidência as maiores, responderam o questionário. E 93% delas tinha conhecimento do sistema de custo ABC. E algumas empresas tentaram implantar, mas devido à sua complexidade, devido à sua necessidade de manutenção de 2 sistemas, porque não é aceito pelo fisco, devido à sua manutenção onerosa e por ser muito complexos, aquelas que iniciaram a implantação, algumas já desistiram. E há a previsão de que possivelmente não vão utilizar, não há condições de utilizar o sistema de custo ABC. Veja, eu só queria fazer uma ressalva. Mas por que essa resistência? É porque é muito complexo. Se você olhar o livro do Brinson, ele diz o seguinte: se as empresas forem considerar todos os direcionadores e todas as atividades, não há condições de fazer a distribuição dos custos baseada em atividade. É muito complexo, é muita atividade. Veja que um centro de custo, por exemplo, tem centenas de atividades. Certo. Isso é complexo. Só para citar um exemplo, eu não quero citar o nome da empresa, mas uma empresa aqui de Blumenau com 5 produtos, 200 clientes, 3 centros de custo, iniciou a implantação, levou mais de 1 ano implantando e desistiu pela complexidade. É muito complexo. A ressalva que eu quero fazer é que pode ser usado, por exemplo, em empresas de serviço, claro, porque eu utilizo o departamento como um departamento que é considerado o centro da responsabilidade, porque pode ser usado em qualquer sistema, eu uso como uma atividade. Uma atividade, um departamento. Um departamento, uma atividade. Então, eu substituo o departamento pela atividade. Então, aí, mesmo porque numa empresa de serviço é muito simples fazer a elaboração e a montagem. Mas em termos gerenciais ele é bastante completo e também propicia muitas informações, não é? Quer dizer, porque eu considero que o que o FISC exige não dá informações gerenciais. Não, mas veja bem, a contabilidade de custo mudou muito ultimamente. A contabilidade de custo tem agido em todas as áreas. Os críticos como o Peter Drecker, a Kaplan, Peter Senge, outros que são da área de administração, fazem uma crítica pesada, dizendo que o sistema de custos tradicionais só serve para o fisco, etc, etc. Na verdade, não é isso.
Se você olhar o Chang, professor Chang, que ele tem um livro Gestão e Estratégia de Custo, vai verificar que os custos estão sendo usados para fins gerenciais com muita qualidade nas empresas. Todas as informações possíveis e imagináveis, desde a produtividade, o uso do melhor cliente, de redução do processo, a manutenção preditiva, pode ser feita na contabilidade de custo, desde que você tenha informações e utilize corretamente. Uhum. E sobre a teoria dos preços, né, que está relacionada à constituição do preço, que também é uma teoria que está se trabalhando. Como é que funciona? Bom, a teoria dos preços é uma teoria levantada pelo professor Cury e é interessante. Eu quero dizer, a teoria dos preços, no mundo dos negócios, a teoria dos preços é o seguinte: o preço de um produto, essa caneta, por exemplo, quando ela inicia, o custo é zero. Você veja, por exemplo, um bem que existe na natureza, por si só, não tem preço nenhum. Uhum. Ele, à medida que vai sendo manipulado, ele começa a agregar valor, parte do zero, e esse preço começa com o quê? Com salários, juros, lucros e impostos. Uhum. E hoje, veja que a maior fatia do custo, dentro da teoria dos preços, está nos impostos, que na metade da década de 80 representava 22% do PIB, hoje representa 35%. Uhum. Então, há um desvio. O preço, o desvio, a maior participação do preço está realmente nos impostos, em prejuízo dos salários. Então, o que precisa é aumentar o bolo. Porque se não aumentar o bolo, é que nem uma empresa. A empresa que pensa em diminuir, está complicado. Já dizia isso, né? Já dizia isso, temos que aumentar o bolo para depois distribuí-lo, né? Exatamente. Porque só vai poder distribuir bolo se tiver bolo para todo mundo, né? Exatamente. Professor Ari, muito obrigado por sua vinda ao TV Empresa. Parabéns pelo seu trabalho, por seus artigos apresentados em congressos nacionais, né? E que no futuro surjam muitas outras teorias que nós possamos discutir aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e também estimular os colegas e estudantes a poderem desenvolver esses trabalhos, que é muito gratificante, porque além de a gente trocar ideias com grandes mestres do conhecimento, que é o mundo do conhecimento, a apresentação desse congresso é o mundo do conhecimento. Além de trocar ideias, a gente aprende muito, porque é muito instrutivo essa participação do congresso. Ok. Eu gostaria de aproveitar esse momento e apresentar aos nossos telespectadores um evento que o Centro de Ciências Sociais Aplicadas está promovendo, que é o Novo Futuro, Vivendo a Liderança, que é um evento que acontecerá dia 13 de novembro, na Biblioteca da FURB, no 3º piso, na sala de reuniões da biblioteca. E esse evento é uma teleconferência com os maiores líderes da atualidade na administração. Temos nomes como Jack Welch, Rudolph Giuliani, John Kotler, Ken Blanchard, John Maxwell, Michael Abershoff e Steve London. Então, essa teleconferência é aberta e gratuita. Então, você é nosso convidado dia 13 de novembro, na Biblioteca da FURB, no 3º piso. Muito obrigado pela sua audiência e até quinta-feira que vem.